hoje eu vou falar sobre formulários, né, dando continuidade ao nosso curso, e eu quero mostrar para vocês como é importante, né, essa ferramenta, esse aplicativo. Os formulários, eles têm muitas aplicações. Os formulários vocês podem utilizar para fazer, por exemplo, provas, para aplicar atividades para seus alunos, e como agora a gente está passando por um momento um pouco complicado, né? Passar atividades com os formulários é bem simples e muito fácil, como vocês vão ver aqui. Eu vou mostrar para vocês o potencial que esta ferramenta tem em sala de aula. Os formulários vocês podem utilizar para fazer uma enquete, ou agora, né, vocês viram que eu acabei de passar um formulário para vocês, né, e eu já, 27 pessoas responderam e já tive um diagnóstico, mais ou menos, já conheci mais ou menos vocês, com o uso dos formulários. Então, você vê que é muito simples usar essa ferramenta para ter algum resultado, né, para você conhecer, ter melhor conhecimento de um determinado problema que você quer investigar. Muito bem. Então, como é que a gente acessa o formulário, né? A primeira coisa que vocês têm que fazer é logar na sua conta acadêmica. Depois, vocês cliquem nesses 9 quadradinhos que aparecem aqui ao lado da sua foto, da sua conta, que são os aplicativos do Google. E aqui, você pode procurar aqui nesses aplicativos, os formulários, aparece aqui, formulários. Você pode clicar aqui, que ele vai dar acesso, ou você pode, isso aqui seria uma maneira mais rápida, ou você pode também acessar o seu Drive, o Google Drive, em seguida, clicar em Novo, e em Mais, e acessar formulários. Esse é um caminho mais longo, mas a vantagem de você ir aqui no Google Drive é que você já pode colocar numa pastinha já organizada, né? Já pode colocar aqui numa pastinha. Por exemplo, eu vou aqui no meu Drive, vou, por exemplo, aqui no Ensino 5A, e aqui eu vou colocar o meu primeiro formulário aqui que eu vou trabalhar com vocês. Aí eu já sei que ele vai ser gravado ali naquela pastinha. Pronto. E aqui a gente tem a tela do formulário. É assim que aparece para nós. Bom, quando vocês abrem, então, ele pede para você colocar um título. Eu vou colocar aqui um título... Indo pelo outro caminho, professor. Voltando pelo outro caminho. Você foi pronto, por aí, mas pelo outro caminho. Pelo outro caminho, muito bem. Deixa eu fechar isso aqui para mostrar o outro caminho. Porque eu fui por lá, aí... O caminho mais rápido, né? Bom, o caminho mais rápido é o seguinte, vou fechar aqui. Você abre uma janela do seu Google Chrome, tá ok? Sim. Acessa a sua conta acadêmica, tem que estar logada na sua conta acadêmica. Clica nesses 9 pontinhos aqui, nesses 9 quadradinhos, ao lado da sua foto ou da sua conta, né? E procura formulário e clica. Pronto, foi isso que eu fiz, aí por isso que eu queria... Pronto, aí ele abre isso aqui, Aí ele já mostra os formulários que você já tem, Todos os formulários que você já tem, ele mostra aqui, Ele vai faz um resumo, tá? Todos os formulários aqui, já tenho muitos formulários porque eu trabalho há muito tempo com isso. E aqui você pode escolher alguns modelos, já que ele apresenta para você, ou você pode criar um em branco. Eu vou criar um em branco. E aí ele cria um formulário em branco. Tá ok? Aí ele coloca lá na raiz, né? Ele coloca lá na raiz do Google Drive. Depois você pode deslocar e colocar numa pasta. E tem outra maneira, outra forma, é você digitar, fazer uma pesquisa, né? Colocar formulários do Google, que ele vai levar você para este caminho. Então, tem várias maneiras, E aqui você pode clicar em formulários do Google. E assim você acessa a esta plataforma, ou a este formulário. Outra forma, que talvez seja mais interessante para quem já está utilizando o Google Sala de Aula, é você entrar no Google Sala de Aula, você está na sua conta acadêmica, você clica nos 9 pontinhos e acessa o seu Google Sala de Aula. Isso aqui é mais adequado para você passar
o formulário já para a sua turma. É outra maneira. E quando você acessa a sua conta, aí você tem as suas turmas. Você entra na sua turma, tá ok? E aqui você vai em atividades, tem mural, que aqui é a sua sala de aula virtual, né? Clique em atividades, e aí você pode criar, ó, criar. Aí você tem vários tipos de atividades, você pode criar uma atividade, e aqui você vai, aqui é a sua atividade, que você dá um título, escreve as instruções, e aqui você cria um formulário. E aí ele vai colocar esse formulário aqui na sua atividade. E aqui você digita o seu formulário, ok? Bom, eu vou pegar esse aqui, que já está na minha turma, e vou trabalhar com vocês, mostrando o potencial que esta ferramenta tem. Então, tem várias maneiras, tá ok? Então, tem o acesso direto nos 9 pontinhos lá do Google, né? Vocês podem entrar no Google Sala de Aula, você pode ir no Google Drive, né? Tem várias, ou digitar na internet, Google Formulários, que também vocês acessam. Tá, então veja, eu estou aqui em uma turma e vou agora trabalhar com os formulários para vocês. A primeira coisa é dar um título para esse formulário. Bom, eu preparei aqui um formulário, vou seguir aqui esse procedimento, eu vou dar esse título daqui, ó, produção de vídeos com poucos recursos. Esse vai ser o nome o título do meu formulário. Então, eu vou colocar aqui, ó, produção de vídeos, tá, com poucos recursos. E vou colocar o título desse formulário como sendo o mesmo que eu coloquei aqui. Então, esse aqui é o nome, é o título que se dá ao formulário. Aqui você pode colocar outro título, né, como queira. Bom, depois tem a descrição. A descrição, o que é isto? Das orientações ao aluno do que esse formulário significa, né? Se é uma atividade e o que a atividade isso aqui representa. Isso é a descrição do formulário. Muito bem. Mas antes mesmo de começar a construir o formulário, eu quero mostrar para vocês alguns botões importantes que aparecem aqui, ó. O primeiro dos botões que eu chamo aqui a atenção é esse aqui, esta catraquinha que aparece aqui, né? Tá ok? Essa roda dentada. Se você clicar nessa roda dentada aqui, ó, são as configurações. É importante vocês saberem como configurar o seu formulário. Quando vocês clicam aqui, nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos três abas. A aba geral, a aba apresentação e a aba testes. Na aba geral, a gente tem as informações, como o nome já diz, as informações gerais do seu formulário. Bom, veja só, se vocês selecionar isso aqui, coletar endereço de e-mail, imediatamente ele vai pedir lá no formulário para que o aluno informe o e-mail dele. Então, ele vai coletar o e-mail do aluno. Então, essa parte geral, essa configuração geral aqui, você tem que coletar o e-mail do aluno. Você pode dar um recibo de respostas. O que seria isso aqui? Quando ele responde ao formulário, imediatamente ele recebe no e-mail dele as respostas que ele enviou. Então, isso aqui é o recibo de resposta. E aí você tem essas duas opções. Se a pessoa quer solicitar o recibo ou sempre. Uma das duas aqui você pode selecionar, né? Se você colocar sempre, ele vai enviar. E esse aqui é se o aluno quiser, ele pode optar por isso. E isso aqui, ó, restringir ao usuário do Instituto, e se você deixar marcado, naturalmente, que só podem aqueles que estão com o e-mail acadêmico responder, logado na conta. Se eu clicar aqui, qualquer pessoa pode usar e responder o formulário. Se eu desmarcar isso aqui, ó. Limitar uma resposta, isso aqui é interessante. Se você marcar e limitar uma resposta, o que acontece? O seu formulário só pode ser respondido uma única vez por esse e-mail daqui, ó. Tá ok? Então, quando você limita uma resposta, ele já coleta o endereço de e-mail. Imediatamente, ele já vai coletar o endereço de e-mail lá na hora de você enviar esse formulário. Isso aqui é interessante.
quando você restringe, porque senão o aluno pode enviar mais de uma vez o seu formulário e você ter várias respostas, né, diferentes. Então, geralmente eu gosto de utilizar isso daqui, mas isso fica a cargo de cada um. E essa outra parte é sobre os participantes, né? Os participantes podem editar após o envio e ver gráfico de sumários e respostas de texto. Bom, editar após o envio é que ele pode pegar aquele formulário que ele já enviou e editar. Então, ele não vai ser substituído, vai ficar aquele mesmo formulário, só que ele vai trocar ali, fazer as edições que ele achar melhor, trocar uma resposta por outra. E ver gráfico de sumários e respostas de texto, ele pode ir acompanhando e ver os gráficos resumidamente do que está acontecendo, né? Do que está acontecendo lá com os formulários enviados pelos alunos. Tá ok? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou desmarcar isso aqui, não vou restringir ao Instituto, porque eu vi que alguns colegas aí entraram sem ser pelo e-mail acadêmico, tá? Eu vi aí na hora que entraram na videoconferência, nessa videochamada, e coletar endereço de e-mail, eu vou deixar isso aqui, tá? E esse recibo eu vou desmarcar. Pronto, isso aqui fica a cargo de cada um. Apresentação. Bom, o que é essa apresentação? Aqui ele diz o seguinte, ó, se você deixar marcada essa primeira opção, mostrar a barra de progresso, ele vai mostrando quanto o aluno já fez do seu formulário. Ele vai mostrando uma barrinha de progresso, mostrando em quantos por cento, vamos dizer assim, o aluno já concluiu o seu formulário. Então, ele vai apresentando aquela barrinha de progresso, e aí o aluno tem ideia de quanto falta para ele terminar. Pois não? Junto com você, quando acabei, que eu botei salvar, aí apareceu produção de vídeos com poucos recursos, só que em cima, perguntas e respostas, não apareceu essa que você colocou com atividades, essa outra que tinha 3 opções. Você volta, tudo bem, se você clicou em salvar, o que você faz? Ó? Você clique de novo nessa roda dentada, né? Nessa roda dentada, pronto, cliquei. Clica nela. Agora a apresentação, entendi. Aí você vai para a apresentação, tá ok? Entendi. Obrigado pela orientação. Estou nas configurações, pois não? Antônio, deixa eu só te perguntar um negócio. Em relação a essa progressão que você estava sinalizando aí, né? Certo. Essa progressão, eu fiz automaticamente a associação de alguns formulários que eu já vi. Você responde, então passa a resposta na próxima, e aí você vai, automaticamente, que você vai respondendo, ele vai te dizendo que aquela pergunta já foi respondida e que falta mais algumas coisas, é isso? Essa progressão que você está falando, não é isso? Você vê uma, geralmente é uma barrinha horizontal que vai sendo, vamos dizer assim, preenchida, entendeu? E aí, quando essa barrinha, por exemplo, está no meio, se ela está preenchida até a metade, você tem 50% do seu formulário já concluído. E assim por diante. Deixa eu ver aqui, alguém está com... Tá ok? É como no vídeo, quando você está assistindo a um vídeo, né, você vê a barrinha de progresso lá do Play. Então, é basicamente isso. Ele vai mostrando a porcentagem. Ele não dá em porcentagem, mas ele vai mostrando a barrinha de progresso. Embaralhar, é bem legal isso aqui, pessoal. Ele embaralha a ordem das perguntas. Então, isso para uma prova, né, é bem interessante para os alunos. Pelo menos vai dificultar a cola, né? Cada aluno que entrar, ele vai ter uma ordem diferente. Qualquer aluno que vai entrar, acessar o formulário, ele vai alterar a ordem das perguntas. E mostrar o link para enviar outra resposta, como o nome já diz. Após ele enviar o formulário, ele mostra o link, e aí você pode clicar e enviar outra resposta, ou você pode copiar esse link e passar para outra pessoa que pode utilizar isso aqui também, tá ok? Então, isso também você pode utilizar. O meu, Antônio, eu estou querendo aprender, mas vou lhe atrapalhar. Não está... eu posso clicar no mostrar barra, embaralhar, mas o mostrar link, ele não clica. Ele está bloqueado. Certo, está bloqueado por conta da configuração geral, provavelmente. Aqui, ó. Vai na configuração geral. O que é que você marcou? Aonde é a configuração geral? Entendi, pronto. Já estou vendo.
certo? Configuração geral, entendi. Deixa só coletar endereço. Limitar uma resposta. Você Então, colocou, o que é? você colocou limitar uma resposta? Sim. Veja agora o que acontece aqui. Aí ele não deixa mais, ó. Porque é certo, né? Veja, se você marcar limitar uma resposta, ele não vai permitir que você para enviar outra resposta, né? Por isso que ele bloqueou. Agora. Entendeu? Isso que é bom estar perguntando, estou gostando. Certo. Obrigado. Então é porque você limitou aqui, ó. Isso também eu gosto muito de deixar, isso aqui marcado. Bom, então, e aqui também eu gosto de colocar isso aqui, embaralhar a ordem das perguntas. E teste, pessoal. Teste é o seguinte, ó. Veja só. Se você clicar aqui, ele habilita a função teste. Qual é a função, né? Como o nome já diz, é bem legal isso aqui para nós, professores. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem muitas turmas e vamos aplicar esse formulário, não dá para a gente corrigir questão por questão. É mais adequado você colocar o gabarito para o seu formulário, você coloca o gabarito e automaticamente o formulário vai corrigir para você e vai apresentar a nota. Isso é muito legal, isso é bem interessante, não é? Então, algumas vezes, muitas das vezes, eu utilizo essa função aqui, teste. Agora, ele só corrige as questões de múltipla escolha, tá ok? E questões, questões que tenham uma palavra simples, né? Que seja fácil de corrigir, né? Que não seja um texto. Então, em questões de múltipla escolha e caixa de seleção, é mais adequado você utilizar criar teste para fazer com que o seu formulário corrija para você automaticamente. Eu vou colocar criar teste para a gente explorar essa função. E depois que você configura o seu formulário, a configuração geral, a apresentação, e se você quiser teste, você pode habilitar, é a vez de salvar, tá ok? Outra coisa também aqui é a questão de liberar a nota. Tem mais aqui umas funções na função teste. Ele pode liberar a nota imediatamente após o envio ou depois. Bom, se seu formulário tem questões de escrever, né, questões subjetivas, é importante você deixar marcado isso aqui, ó, posteriormente, depois que você corrigir, passar o olho no formulário dos alunos, você envia, né, devolve o formulário para eles, a nota, né? Isso aqui geralmente quando você só tem questões, né, que se pode corrigir automaticamente. Eu vou deixar após o envio. Bom, as pessoas que respondem podem ver perguntas erradas, respostas corretas e valores. Isso aqui você veja, ó, se você deixar marcado, o aluno vai ver as perguntas erradas e as respostas corretas, se você passou o gabarito. Então, geralmente eu não deixo isso aqui marcado, porque muitas das vezes eu vou entregar isso depois. Se o aluno vê essas respostas erradas e as perguntas erradas e as respostas corretas, eles acabam tendo informação sobre a prova, isso pode vazar, né? Isso pode atrapalhar a prova que você passou. A não ser que seja uma atividade que não vale a ponto, né? Mas se for uma prova, isso tem que tomar algum cuidado. E esses valores... Desculpa atrapalhar. Não, pergunta errada mesmo e resposta certa? É isso mesmo. E o professor vai fazer a pergunta errada? Eu não entendi. Deixa eu lhe explicar. Pergunta errada, na realidade, ele está se referindo às respostas que o aluno marcou de forma errada. As pessoas podem ver as perguntas erradas, ou seja, ele marcou lá, ele vai dizer aquelas que ele errou. Entendi. Porque dá a entender que são perguntas que o professor fez errado, assim, perguntas erradas que agora deu. Olha aí, Mônica, olha, eu vou botar aqui o curso, ele vai explicar, olha só. Identificar as perguntas respondidas incorretamente. Sim, tá legal? sim. Então, se você marcar, aí ele vai mostrar aquelas que você... Ora, mas aí, digamos que... Bom, se ele mostrar as perguntas que você respondeu incorretamente, naturalmente que você sabe as que estão corretas, né? Ou seja, imediatamente você acaba tendo o gabarito do seu formulário, né? Tá ok? Ok. Então, isso aí vai depender do que você quer passar para seus alunos, né? Bom, então tá aqui o que o formulário representa.
Então, é importante, aí no final vocês têm que salvar. Pronto, aí você configurou o seu formulário. Então, esse formulário aqui, por exemplo, eu configurei para fazer um teste, tá? E é nesse botão aqui, ó. Esse olhinho aqui, pessoal, é o que é esse olhinho? É para visualizar como o formulário está saindo. Se você clicar aqui, você vai ter, como o aluno vai enxergar. Ele vai ver desse jeito aqui, ó. Veja que ele está coletando o endereço de e-mail, ó, que quando tem esse asterisco aqui, é porque a questão é obrigatória, ele vai ter que responder. Muito bem. Voltemos aqui. Bom, daqui você tem a descrição do seu formulário. Isso aqui é opcional, tá bom? Ele vai coletar o endereço de e-mail. E agora nós temos esses botões aqui, ó. Esses botões, eles são importantíssimos, tá? Esse primeiro botão, ele, como o nome já diz aqui, ó, é adicionar pergunta. Se você clicar nele, ele vai adicionar uma pergunta ao seu formulário. E aí você tem vários tipos de perguntas. Uma delas é de múltipla escolha, são aquelas questões de marcar X. Por exemplo, aqui, ó, eu vou inserir essa questão aqui, por exemplo, ó, inserir uma pergunta de múltipla escolha, com embaralhamento de itens. Eu vou inserir essa pergunta aqui, ó. Eu já copiei aqui para facilitar. Eu vou copiar e vou levar isso aqui para a descrição. Eu vou colocar aqui mesmo, ó. Essa primeira parte aqui que eu vou fazer a descrição da pergunta. No vídeo, como produzir videoaulas em casa com poucos recursos, o professor destaca um elemento que, na opinião dele, é o mais importante na produção de um vídeo. Marque a opção que se refere a esse elemento citado pelo professor. Então, isso aqui é uma questão de marcar X, né? De múltipla escolha. Bom, quando você seleciona a múltipla escolha, ele dá aqui as opções. Nesse caso, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou copiar, eu tenho aqui já as opções, eu vou copiar essas opções e vou colar nas opções correspondentes. Ó. Ele imediatamente já facilita para você, já coloca aqui as opções correspondentes a esta pergunta. Bom, tem também, pessoal, além de múltipla escolha, tem também vários outros tipos de perguntas. Ó. Tem também caixa de seleção. O que é caixa de seleção? A caixa de seleção é quando a sua pergunta ela tem mais de uma resposta. Por exemplo, se essa pergunta aqui, ó, tivesse mais de uma resposta, então eu escolho caixa de seleção, tá ok? Então, é o significado desse tipo de pergunta. Bom, tem também lista suspensa. O que é a lista suspensa? A lista suspensa é o seguinte, quando você clica na cabeça de seta, ela mostra para você a lista que você colocou. Vamos ver aqui para vocês entenderem o que é lista suspensa. Eu vou visualizar o formulário para vocês entenderem melhor. Clico aqui. E aqui tem a pergunta. Aqui é a pergunta estabelecida e o aluno vai escolher dessa lista qual é a sua solução, qual é a resposta. E aí ele clica aqui, é uma espécie de... É semelhante à questão de múltipla escolha, né? Só que agora ele clica na cabeça de seta e tem a lista. Geralmente a gente usa a lista suspensa para uma lista grande, né? Como, por exemplo, de cidades, de países, de idiomas. Porque a gente não vai colocar aqui uma lista muito grande, né? Então, se sua lista é muito grande e dentro dessa lista tem-se uma única resposta, então é mais adequado utilizar a chamada lista suspensa. Tá ok? Bom, então vocês viram aqui 3 tipos, né, de questões. Múltipla escolha, caixa de seleção e lista suspensa. A caixa de seleção, ó, como eu disse, você pode marcar mais de uma opção. Ó, você pode aí marcar mais de uma opção e enviar. Tá ok? Já a múltipla escolha, como o nome já diz, você só pode marcar uma única opção. Bom, além dessas 3 formas, né, nós temos também a chamada resposta curta e parágrafo. Mas vamos começar aqui, vamos obedecer aqui ao critério
dessa pergunta que eu coloquei aqui. Eu quero inserir uma pergunta de múltipla escolha com embaralhamento dos itens. Como é que faz isto? Bom, veja só, quando você coloca os itens da sua questão, aqui nesses 3 pontinhos, ó, se você clicar, você tem a descrição, ir para a seção com base na resposta e ordenar as opções aleatoriamente. Isso aqui é bem legal, ó. Clicou aqui, ele vai ordenar aleatoriamente esses itens. Veja só, aqui essa opção embaralha os itens da questão. Aqui na configuração, é quando eu mexi aqui na configuração e coloquei aqui na apresentação, embaralhar a ordem das perguntas. É diferente aqui. Aqui ele vai pegar as perguntas e vai embaralhar. E aqui, quando eu cliquei nesses 3 pontinhos na questão, ele vai embaralhar esses itens daqui. Então, isso são recursos que Antônio, a gente... só um minutinho, os 3 pontinhos é esse lá de baixo, por favor? Esse aqui. Tá, obrigado. Tá, tudo exatamente, bem. E esse embaralhar que você está falando é que cada aluno vai ter alternada, não vai ter de forma diferente a resposta, o local de onde está colocado, é isso? Exatamente, o local. Por isso, exatamente, professor, muito bem. Por isso que eu não aconselho vocês utilizarem itens aqui, colocar item A, né, por exemplo, item A, item B, não vale a pena colocar esses itens aqui, ó, não façam isso. Tire esses itens. Por quê? Se você embaralhar, botando esses itens, não vai fazer sentido, né? Correto? Então, evitem colocar esse item A, item B, não precisa disto, tá? Bom, então a gente já coloca aqui uma questão de múltipla escolha, onde é uma questão em que ele vai embaralhar a ordem dos itens. Tem também aqui nesses 3 pontinhos, pessoal, essa descrição. O que é descrição? A descrição é basicamente, por exemplo, eu posso pegar, em vez de colocar toda a minha descrição da pergunta aqui, eu posso colocar aqui nessa parte, ó, na descrição, ou colocar mais informação sobre a questão. Então, no fundo, essa descrição aqui é uma continuação da sua pergunta, tá? Você pode colocar aqui o tema da sua pergunta, por exemplo, videoaula, e aqui colocar essa descrição que eu coloquei. Tá? Vou dar um Ctrl X aqui, posso colocar a descrição aqui, e aqui eu posso colocar questão sobre o vídeo. E aqui, ó, se eu visualizar, por exemplo, vai aparecer exatamente o título da sua questão, e aqui a descrição. Então, isso aqui é opcional, é tanto que ele não mostra essa parte aqui, porque na maioria das vezes, as pessoas já utilizam isso aqui, né? Eu também gosto muito de utilizar essa parte aqui, que deixa a letra maior. Né? Professor, me permite uma pergunta. Quando você escolhe a opção embaralhar tanto a pergunta quanto a resposta, e você usa aquela opção de criar teste, você colocando a resposta correta, mesmo embaralhando, ele assume, ele parte do princípio o que está escrito na alternativa, né? Isso, vou explicar, exatamente, vou explicar agora para você essa sua pergunta. Veja só, quando você embaralha aqui, você tem que dar, como aqui é um teste, tá? Lembre, eu cliquei aqui, né? E em teste, eu habilitei a função teste, tá ok? Eu habilitei a função teste. Então, veja só, em seguida, você tem que informar o gabarito dessa questão, para ele corrigir automaticamente. Aí, o que é que você faz? Chave de resposta. Esse termo chave de resposta só vai aparecer, pessoal, se vocês habilitar a função teste. Se eu desabilitar a função teste aqui, ó, salvei, ó, ele não vai aparecer a chave de resposta. Não vai funcionar, ele não vai corrigir. Então, vocês têm que habilitar a função teste, tá ok? Vou salvar aqui, para que a chave de resposta apareça. E o que é essa chave de resposta? É exatamente o gabarito da sua questão. Então, você clica aqui, ó, e agora você deve escolher qual é o gabarito da sua questão. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei como nesse vídeo, o professor destaca um elemento que é, na opinião dele, o mais importante. Qual é a resposta? Que se vocês assistirem ao meu vídeo, é áudio. Eu considero o áudio como a parte mais importante de um vídeo.
E aqui você dá a pontuação. Aí a pontuação é você que estabelece para cada questão. Digamos que eu coloque 2 pontos. Outra coisa, aqui ele não aceita números quebrados, é número inteiro. Ó. Aí você faz o seguinte, eu vou colocar valendo 2 pontos, por exemplo. Mas digamos que a sua atividade valha 1 ponto. E você vai colocar aí, digamos, 5 questões. E ele não aceita número inteiro. O que fazer? Você tem que estabelecer uma métrica. Por exemplo, se vale 5 pontos, eu coloco como... Se vale 1 ponto, eu coloco, por exemplo, todo o meu formulário valendo 10 pontos. E a nota que o aluno tirar, eu divido por 10, né? Tá ok? Estabelece uma métrica. Veja que ele já marca aqui, ó, a resposta, né? Isso aqui é só o professor que tem, o aluno não vai ver o gabarito. E ele também estabelece a nota correspondente, né? 2 pontos, aqui embaixo ele já mostra. Se eu clicar na chave de resposta, eu vejo aqui a nota que eu atribuí e dei o gabarito, e aperto em concluir. Pronto, então essa primeira questão está pronta. Vamos agora fazer uma questão, inserir uma pergunta de caixa de seleção. Bom, essa aqui é a pergunta que eu vou colocar. Vou copiar. Tá? Vocês podem pegar a questão da internet, do Enem. É tranquilo, é colar normalmente. Para vocês adicionarem outra pergunta, é só clicar aqui nesse mais. Ó. Clicou no mais, você tem aí, ele abre outra pergunta. E aqui você copia a sua pergunta. Bom, aqui eu quero que seja de caixa de seleção. Então, você tem aqui vários tipos de perguntas. Eu vou explicar rapidamente essas várias perguntas para vocês ao longo da construção desse formulário. Durante um teste desse aplicado na prática aos alunos, eles têm como pegar essa questão aí, fazer o Ctrl+C e jogar na internet? Não, assim ele pode sim selecionar e buscar. Quer ver? Vamos verificar. Ó. Perfeitamente, ele pode selecionar. Vamos visualizar. Você clicou, ó, aqui está o formulário. Olha, vê se eu posso selecionar. Ó. Tá ok? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já vou adiantar aqui, já vou passar esse formulário para vocês, e vocês podem ir acompanhando. Eu vou, para vocês, por exemplo, como é que o aluno tem acesso a este formulário? Isso aqui já está, este formulário, ele já está na atividade. Mas você pode passar esse formulário para outras pessoas. Veja que eu restringi aqui, né? Não, eu não restringi. Eu não restringi aos usuários do Instituto Federal do Sergipe, ó. Se eu clicar aqui, eu vou restringir. Então, isso aqui está livre. Se vocês clicarem nesse botão enviar, aqui, ó, o botão enviar, ó, clicou em enviar, ele vai coletar o endereço de e-mail da pessoa e pode enviar por e-mail, você pode botar os e-mails dos seus alunos aqui, ou por link, que é mais fácil de vocês, vamos dizer assim, passar, né? Passar esse formulário para os seus alunos, por link. Que muitas vezes os alunos não acessam e-mail. Dificilmente o aluno vai acessar e-mail. Por link é mais interessante. E vocês encurtam a URL, para ficar mais fácil de vocês enviarem. E aí vocês copiam. Então, veja. Eu cliquei no botão enviar, escolhi esse símbolo de link, encurtei a URL e copiei. Tá ok? O que é que eu tenho agora? Eu tenho o link que dá acesso ao formulário. E agora eu posso vir aqui. Ó, já vi que tem várias... O pessoal aqui está fazendo perguntas. Eu não tô acessando o chat, viu, pessoal, por enquanto. Olha só, aí eu posso enviar esse link para os alunos, para vocês. E vocês podem ter acesso ao formulário. Tá ok? Bom, já esse link aí fica para vocês já ir mexendo enquanto eu estou construindo. Eu vou fechar aqui. Você está sinalizando a construção de uma prova. A construção de um formulário para uma pesquisa segue a mesma linhagem, ou seja, por exemplo, a obrigatoriedade, eu já coloco a obrigatoriedade aí ou não? Depende da sua pesquisa, né? Por exemplo, com aluno, por exemplo, nós agora mesmo a gente está pegando alguns trabalhos de alunos do Campus São Cristóvão,
com relação à pintura, vídeos que os alunos vão elaborar. Então, nesse caso, não precisa colocar tanta restrição, a gente basta apenas fazer essa pesquisa, ver quem tem interesse, e pelo formulário eles conseguem fazer tudo, enviar o material, enviar os vídeos, o formulário consegue captar tudo isso daí, com o formulário. Depende do que você quer fazer. Se for uma prova, né, aí você pode botar aquelas limitações que eu apresentei aqui para vocês, tá ok? Mas, por exemplo, eu sei que é um questionário é só para responder, né? Evidentemente, você não dá nenhum tipo de nota nem nada disso. Mas o que eu estou falando é o seguinte: questionários, a obrigatoriedade de responder sem passar para a segunda pergunta. Onde é que eu coloco isso? Certo, muito bem, muito bem. Veja só, digamos que essa questão aqui, eu queira que seja obrigatória, que você obrigatoriamente responda. Basta habilitar a função obrigatória. Ok. Coloca como obrigatória. Ele já deixa a questão como sendo obrigatória. Aqui você obrigatoriamente tem que fazer essa questão, responder. Senão você não consegue passar para a segunda, não é isso? Ele não consegue enviar o formulário. Para a segunda você pode fazer, mas você não consegue enviar o formulário. Ok, tá joia, obrigada. Tá, vamos colocar essas opções aqui lá. Pronto, e aqui você clicou aqui, ó, e aí você tem, assim, as opções, caixa de seleção, tá ok? Bom, agora, a outra pergunta é o seguinte: eu quero inserir um vídeo, ó. Não, desculpe, eu quero inserir um vídeo, faltou essa daqui, eu quero inserir um vídeo do YouTube, que é esse vídeo aqui, ó. Já que eu estou falando sobre o vídeo, é importante vocês inserir esse vídeo no formulário. Então, eu quero inserir, por exemplo, esse vídeo, que é como produzir videoaulas em casa com poucos recursos. Algum vídeo que vocês queiram. Então, eu vou copiar isso aqui e vou inserir o vídeo. Digamos que eu queira inserir o vídeo aqui logo no início. Então, para você inserir o vídeo logo no início, você clica aqui nessa primeira parte, tá? Do seu formulário. Você tem aqui esses vários botões. Esse botão aqui, ó, é adicionar vídeo. Esse botãozinho aqui que é do play, né? O play. Ele já explica aqui para você, ó. Esse botão aqui, que tem o tracinho de uma imagem, é adicionar imagem. Isso aqui é para adicionar um título, uma descrição, semelhante a essa daqui, ó. Por exemplo, digamos que eu queira colocar aqui uma descrição. Então, eu clico aqui nesse adicionar título e descrição, e aqui eu escrevo, por exemplo, vídeo sobre gravação de aula. Vamos colocar, pronto, por exemplo, eu cliquei nesse botão aqui, né, no adicionar título e descrição, ele já coloca esse título e descrição. E aqui eu posso colocar um vídeo, é só clicar no adicionar vídeo, que é esse botãozinho que aparece aqui ao lado. Clicou aqui, ele vai abrir aqui a busca, né? E aí você digita a palavra-chave referente àquele vídeo. Por exemplo, como produzir videoaulas com poucos recursos. Clicou aqui, ele vai pesquisar o seu vídeo, ó. E aí você tem aqui vários vídeos, tá? O meu já aparece aqui na pesquisa. Esses dois aqui são, na verdade, esses três aqui são praticamente a mesma coisa. Clicou, dá um clique duplo, tá, pessoal? Dá um clique duplo, ou seleciona, clica e seleciona, que ele já coloca o vídeo no seu formulário. E aqui você tem algumas opções, ó. Clicou nesses três pontinhos, você pode alinhar o centro do seu vídeo. Se você achar pequeno aqui, você pode aumentar um pouquinho a tela, tá? E aqui você pode dar um título ao seu vídeo, semelhante a este. Vou colocar esse título. Copiar, vou colocar esse título aqui e vou apagar esse botão. Esse botão aqui eu vou excluir. Pronto. E agora eu posso visualizar aqui, ó, e vocês podem visualizar também aí pelo link. E aqui eu tenho já, ó, eu tenho aqui uma das perguntas, né? Aqui está o vídeo, ó. E aqui está outra pergunta. Como o vídeo está aqui no meio, eu vou colocar ele lá no início, aí vou apagar isso daqui, ó. Como é que eu faço? Vou apagar aqui. Veja que aparece aqui uma pergunta, né? Sem título. Vamos apagar essa daqui, ó. É só clicar. É bem intuitivo, excluir.
Pronto. Outra coisa, veja que o vídeo está numa posição que eu não gostei, eu quero que ele fique... neste caso aqui tem um detalhe, veja só, como eu estou embaralhando, que eu esqueci desse detalhe, como eu estou embaralhando, aqui ó, na minha descrição, eu pedi para embaralhar a ordem das perguntas. Ele entende o vídeo como uma pergunta, ele embaralha. Neste caso aqui, não é muito interessante você embaralhar, a não ser que você colocasse essas perguntas em uma seção e esse vídeo em outra. Isso é interessante. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar com as questões sendo embaralhada, que ela fique embaralhada, as minhas questões, mas esse vídeo não. Eu vou deixar esse vídeo logo no início. E essas perguntas daqui eu vou deixar em uma outra página. Como fazer isto? Isso é interessante, ó. Eu clico aqui no vídeo, e aqui nesses botões, nesse último, tem adicionar seção. Se eu clicar aqui em adicionar seção, ó, o que ele faz? Ele separa em 2 páginas o seu vídeo, o seu formulário. Ele vai apresentar o formulário, essa primeira parte, e a segunda parte vai ser as questões. Eu posso colocar aqui questões, ó, questões sobre o vídeo. Se você não quer que aquelas questões ou aquele vídeo sejam embaralhados. Quer ver? Observe agora como é que vai sair, ó. Eu coloquei o recurso de uma seção. Já aparece aqui o meu vídeo, ó, como uma página única. Eu posso clicar aqui, ó, e assistir ao vídeo, ou eu posso visualizar no YouTube, e depois que eu assistir, eu posso agora ir para o próximo. Veja que eu não consigo avançar se eu não digitar o e-mail. Ó. Se eu clicar aqui em próximo, ele não deixa, porque aqui está obrigando a você digitar o e-mail. Então, aqui eu vou colocar aqui um e-mail qualquer e vou avançar. Aí ele deixa passar. Ó. Aí sim você tem as perguntas. Produção de vídeos com poucos recursos. Aí você tem questões sobre o vídeo. Aí você tem a primeira pergunta e a segunda. E ele provavelmente já está embaralhando tanto a ordem das perguntas como a ordem dos itens, como eu coloquei lá. Vocês podem testar e verificar, tá ok? Então, esse recurso de seção que aparece aqui, tá? É bem interessante para a gente separar determinadas categorias de respostas, né? Digamos que eu queira passar várias perguntas, né? Várias questões de física, português, num formulário só. Então, eu posso usar a seção, tá, pessoal? Bom, avançando, vamos avançar. Por exemplo, aqui eu quero agora inserir uma pergunta no meu formulário, uma pergunta subjetiva, como essa daqui, né? No vídeo, como produzir videoaulas em casa com poucos recursos, o professor Antônio mostra como fazer vídeos filmando à mão. Descreva resumidamente esse experimento. Então, aqui eu vou copiar isso aqui, vou levar para o formulário, tá? Vou levar aqui para... E agora eu vou inserir, ó, inserir, sempre nesse botão aqui, vou inserir a pergunta. E aqui você tem vários tipos de pergunta. Eu vou agora colocar como tem resposta curta e parágrafo. Qual a diferença de uma para a outra? Resposta curta é quando você quer, por exemplo, conhecer o nome do aluno, a série dele, se você quer que ele escreva, né, a série. Alguma coisa que refere-se apenas a uma palavra, coisas bem simples, né? Que não seja uma resposta longa. Parágrafo já é uma resposta longa, né? Ele pode escrever muito, né? Como uma redação ou um texto menor do que uma redação, um parágrafo, como o nome já diz. Então, desse aqui, por exemplo, eu quero que seja um parágrafo, alguma resposta que não seja uma única palavra. Então, no vídeo Como Produzir Videoaulas em Casa, com poucos recursos, o professor Antônio mostra como fazer vídeos filmando à mão. Descreva resumidamente esse experimento. Então, ele pode aqui colocar a sua descrição. Digamos que eu queira agora colocar aqui dentro uma imagem, né? Eu queira colocar uma imagem. Por exemplo, os professores de matemática, certamente eles vão ter dificuldades de escrever fórmulas aqui, né? Então, o que ele pode fazer como dica? Ele pode utilizar o Word ou usar
o documentos do Google, digitar as fórmulas aqui, fazer um print dessa imagem, dessa página, dessa tela, faz o print da tela e adiciona aqui, ó, no formulário. Ele pode clicar aqui nesse símbolo, imagem. Se ele clicar aqui, significa que ele vai colocar uma imagem aqui dentro dessa pergunta. E ele pode trazer, assim, a imagem. Isso aí facilita, tá? Clica na imagem. Vou procurar aqui a imagem. Vou colocar essa imagem, por exemplo. Ele está carregando. Tá? Quando você clica em imagem, pessoal, você pode fazer o upload do computador. Deixa eu mostrar esse passo aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Quando você clica aqui, nesse símbolo, ele vai colocar uma imagem aqui dentro, ó. Mas se você clicar aqui, nesse símbolo de cá, imagem, ele vai adicionar uma imagem fora da sua pergunta, tá ok? Vai ficar fora da sua pergunta. Então, aqui você clica no símbolo de imagem, e aí você pode pegar a imagem do seu computador, vai procurar, câmera, por URL, quando você conhece o endereço, fotos, né? Google Drive, pode fazer uma pesquisa na internet. Você tem todos esses recursos para colocar a sua imagem. Pronto, então a gente já tem aqui praticamente o nosso formulário quase pronto, tá? Para a gente já encerrar essa primeira parte. Então, tá aí, eu coloquei uma imagem, uma pergunta de parágrafo, né? E coloquei uma imagem. E inseri uma seção. Bom, eu já coloquei aqui uma seção para vocês, né? Já mostrei como fazer isso. É a questão da seção. Para a gente inserir uma seção, eu coloquei essa seção aqui sobre questões. Eu vou inserir aqui outra seção. Clica aqui, nesse símbolo de igual. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, nessa seção, eu vou fazer uma pergunta de uma escala linear. Eu quero fazer uma pergunta com escala linear para vocês. O que seria isto? Veja só, tem esse tipo aqui de pergunta, ó, que é chamada escala linear. O que é essa escala linear? Essa escala linear é geralmente uma opinião que você pode pedir da turma. Por exemplo, no vídeo, vou colocar aqui assim, no vídeo, pronto, aí nós temos aqui a escala linear. Veja agora como é que fica para vocês, vamos visualizar, para vocês terem noção. Então, nós temos aqui o vídeo, aqui é necessário passar colocando, tem que colocar o e-mail, senão ele não deixa avançar, vai para o próximo. Aqui você responde, aqui você tem a pergunta de escrever, né? Você vai colocar aqui, escrever alguma coisa. Aqui você tem a pergunta de múltipla, de caixa de seleção, vai para a próxima seção, e aqui você tem a escala que você pode estabelecer, tá? Então, aquela escala linear é para você dar uma opinião, né? Que você está achando daquela apresentação, ou de algo que você assistiu e você quer opinar sobre aquilo, dar uma nota de 0 a 10, de 1 a 10, como queira. E você pode dar a sua opinião e enviar, tá? Então, é outro tipo, tem vários tipos, né? Você vê que tem vários tipos de perguntas que você pode adicionar. Tem aqui também, ó, essa questão aqui de grade múltipla escolha. Isso aqui é quando você tem mais de um cardápio, por exemplo. Digamos que eu queira duas colunas aqui, onde a primeira coluna é sim e a outra coluna é não. E aqui você pode fazer várias perguntas sobre isto. Por exemplo, eu coloquei aqui, você já fez algum vídeo para seus alunos? Outra pergunta, você já utilizou os formulários para avaliar seus alunos? E assim por diante. Então, você pode colocar um conjunto de perguntas, cuja resposta é sim ou não, e você pode ordenar em uma grade de múltipla escolha, que neste caso só exige uma única resposta, ou você pode colocar uma grade de caixa de seleção, que pode exigir mais de uma resposta para essa pergunta, como vocês podem ver aqui, ó, na visualização do formulário. Ó. Deixa eu só te perguntar, essa que você está mostrando da caixa de resposta,
É isso? Caixa de seleção. Caixa de seleção. Essa, por exemplo, é uma resposta, é uma questão, quando você coloca assim, ruim, bom, mais ou menos. Você tem várias avaliações, é isso? Isso, exatamente. Por Essa exemplo, é a caixa de seleção. essa aí, no caso, é a múltipla escolha, né? Caixa de múltipla escolha, certo? Ah, Por que múltipla escolha? Porque só exige uma resposta da sua pergunta. Por exemplo, veja que eu não fiz a descrição aqui, era importante fazer a descrição aqui, ó, que eu não coloquei. Mas aqui você tem, por exemplo, eu fiz, você fez algum vídeo para seus alunos, aí você tem ou sim ou não, né? Aí você sim, você não tem como marcar mais de uma resposta nessa pergunta. Se fosse caixa de seleção, você poderia marcar as duas, né? Que não faz sentido neste caso. Você utilizou Não, só mas- sim, mas quando você, por exemplo, você já fez algum vídeo, aí em vez de sim ou não, aí você coloca assim, nunca fiz, uma Bota- vez, duas vezes, enfim. Bota na coluna, tá certo? Nesse caso aqui, Tá. aí você coloca as opções na coluna, certo? E aqui na linha você coloca as opções, né? As perguntas. As perguntas você coloca aqui. As Entendi. perguntas nas linhas e as opções nas colunas. Entendi, tá joia. Se você colocar em grade de caixa, né? Grade da caixa de seleção, aí neste caso o sim não teria significado, né? Porque a pessoa pode marcar tanto este como este, os dois ao mesmo tempo. Aí não faz sentido, tá ok? Então digamos Tá, que seja aqui vai. múltipla escolha. Acabei apagando aqui, mas tudo bem. Bom, e assim, então, pessoal, como o nosso tempo já está esgotando, eu já estou finalizando aqui, só para a gente fechar, e só para uma coisa interessante aqui é sobre a questão do cabeçalho, pessoal. Vocês podem também alterar aqui o cabeçalho do seu formulário, fica bem legal, ó. Se você clicar aqui nessa personalizar tema, clicou aqui, ó, você pode personalizar o cabeçalho. O que seria isto? Colocar uma imagem aqui no início, ó, fica bem bacana isso aqui na questão do formulário. Você tem aqui algumas imagens já que ele apresenta, por exemplo, se eu escolher essa imagem aqui, ó, dá um clique duplo, ele já vai mostrar essa imagem aqui no cabeçalho do meu formulário. Eu posso definir as cores, ó, ele vai estabelecer aqui umas cores baseadas, ele coloca aqui as cores baseadas no cabeçalho que você escolheu, ele já faz aqui ele já lê para você as cores e coloca as melhores cores que você pode colocar. Você pode escolher a cor do plano de fundo aqui nessas opções, ó, tá? E o estilo de fonte que você está digitando aqui. Eu geralmente deixo o básico, mas tem vários outros estilos aqui, ó. Tem esse decorativo, tá? Tem vários estilos aqui. Eu geralmente deixo o básico. Eu acho mais adequado. Pronto. Feito isso, pessoal, o que é que a gente precisa? Enviar o nosso formulário, né? Clique em enviar, escolhe, estabelece aqui o meio que você quer enviar. Pode ser por e-mail, pode ser por link, geralmente com URL curto, ou você pode colocar no seu site. Se você tem um site, né? É só copiar isso aqui e colocar lá no seu site que ele vai mostrar esse formulário com essa largura e altura. Você pode estabelecer aqui, copia e coloca lá esse código daqui, que ele vai mostrar esse formulário para quem acessar lá no seu site. Geralmente eu utilizo aqui o link. Copio esse link e aí pronto, nós temos aqui o formulário correspondente, como eu fiz. Agora é só enviar esse link, como eu já enviei para vocês aí no chat aí da nossa conferência. E agora aqui é visualizar. Clicou em visualizar, pronto, temos aqui assim o formulário. E agora aqui você pode responder, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei aqui responder, ó, assiste ao vídeo, passa para o próximo, vai escolhendo aqui a sua resposta, escreve o seu texto correspondente, né? Estabelece aqui não ficou legal essa daqui, né? E aqui você envia. Quando você envia, ele mostra isso aqui para o aluno. Produção de vídeo com poucos recursos, sua resposta foi registrada. Pronto, isso aqui imediatamente, se eu fechar aqui, ó, eu já mostro para vocês que tem duas respostas.
Se você agora clicar aqui em resposta, o que acontece? Ele já mostra um gráfico aqui, um resumo de todas as respostas que você respondeu. Por exemplo, foram 2 respostas. E aí ele vai dizendo quais as opções que foram colocadas no gráfico da primeira resposta, da primeira pergunta. Ele já descreve para você como é que os alunos responderam. Ele diz que um deles marcou essa resposta e o outro essa daqui, ó. Ó, outra pessoa respondeu, 3, já imediatamente o gráfico já está modificando. Vocês podem ir respondendo. Ó. Ele está mostrando que 2 pessoas responderam a opção 1, né? A opção 1, e o outro aqui a opção 2, ó. Tá? Ele está mostrando. Aqui, por exemplo, aqui está mostrando os e-mails de quem está respondendo. Aqui nós temos os itens que eu coloquei, iluminação, áudio, roteiro, gravação e figurino. Aqui está mostrando que 66,7% dos alunos que responderam optaram por essa. Essa é a resposta correta, ele mostra com a barra verde. Essa aqui não é a resposta correta, né? É cinza. Aqui nós temos... Eu não coloquei o gabarito, né? Então, ele está mostrando aqui que várias pessoas marcaram assim, aí você tem toda a porcentagem. Aqui é o texto que está sendo colocado. Isso aqui, ou seja, você tem uma visão geral, um resumo geral das 6 respostas que você recebeu. Você pode também visualizar individualmente, aluno por aluno. Clicou aqui em individual, você vê o primeiro aluno, aí você tem aqui o primeiro aluno, o e-mail do primeiro aluno, tá? O nome dele aqui, o contato dele. Você tem aqui as respostas que ele deu, tá ok? E aqui você pode ler e botar nota aqui, ó. Você vê a resposta que ele deu aqui, e aí você pode colocar a nota correspondente. Veja que eu não estabeleci a nota lá, né, quando eu fiz o formulário. Era importante dizer quanto é que vale. Eu não coloquei lá não estabeleci os valores das notas. Bom, e assim por diante. Então, você pode corrigir. Depois que você corrige, você pode liberar a pontuação deste aluno. Olha que legal. Você pode liberar. Corrigiu aqui para o aluno. Você clica em liberar a pontuação, que ele vai liberar a pontuação deste aluno. E assim você passa para o próximo, o segundo aluno. Você vê aqui, ó, o segundo aluno, foi eu no caso, vê como ele respondeu, identifica, vai colocando aqui ao lado a nota dele, tá ok? A nota que ele tirou. As outras que já tem nota, o sistema já corrige para ele, como essa daqui. Essa aqui ele tirou 0, ele já coloca, porque a gente já colocou lá. E aqui você vem e libera a nota para este aluno. E assim por diante. Então, você pode ir identificando aluno por aluno, né? Tá? Você pode ir verificando aluno por aluno e, assim, corrigir o formulário que ele estabeleceu. Outra coisa é visualizar também na planilha. Como a gente tem outra aula, né? Eu vou explorar isso melhor na próxima aula. E você pode também fechar o seu formulário, fazer com que ele não receba mais respostas. É só clicar aqui, ó. Clicou aqui, pronto. Ninguém mais consegue responder ao formulário. Isso aqui já trava, fechou aqui, ele não deixa mais responder ao formulário. Então, quando você cria o formulário, ele mostra duas abas, a de perguntas e a de respostas. Clicou em resposta, você vai exatamente consultar as respostas que esses alunos deram a esse formulário. Tá legal, pessoal? Então, como o meu horário já extrapolou, tem muito mais para a gente explorar. No próximo, eu fecho essa parte de formulário e já tem uma atividade postada aí. O sistema já postou para vocês uma atividade para vocês construírem 2 formulários, com base nessas explicações que eu coloquei aqui para vocês, tá? Fique à vontade, se vocês quiserem fazer algumas perguntas. Eu sei que... Vou dar uma olhada aqui, o chat deve estar cheio de perguntas aqui, né? Posso perguntar, veja só, quando... Estou pensando em formulário ainda, porque eu não vou aplicar nenhum teste para os meninos, mas quando a gente pensa em formulário,
e tem que o investigado, né, o respondente, né, tem que dar anuência de que ele concorda responder com aquilo, né? Uhum. Como é que a gente pode colocar aquela apresentação, né? Olha, você está sendo convidado a participar Certo. Eu de entendi. tá? Aonde que eu coloco? Na descrição e automaticamente Aqui, ó. clica? Como é que pode? É assim, ó. Digamos que você tem um formulário Sim. e o formulário é o seguinte, vou colocar nesse formulário aqui. Nessa primeira pergunta, você diz assim, ó, digamos que ele tem a opção de responder, aceitar ou não. Se ele disser sim, ele está aceitando e ele vai responder as perguntas seguintes. Isso. Se ele disser não, o formulário vai exatamente fechar, não é isso? Exato. É isso, exatamente. Como fazer? É logo no início da sua pergunta aqui, certo? Você faz o seguinte aqui, ó. Eu vou criar aqui uma pergunta. Ó. Esta sessão daqui. Digamos que esse vídeo aqui é um vídeo que vai ser colocado na próxima sessão. Então, é só você, não precisa pagar. Clicou aqui, arrasta, ele já passa para... Você pode deslocar as questões aqui facilmente. Sim. Ó. Ok. E aí você solta e vê. Pronto, ele já está na outra sessão. E aí, cara, aqui o que você faz é o seguinte, ó. Você coloca aqui a pergunta, abre aqui a pergunta, tá? E aí você faz o seguinte aqui, digamos que a pergunta seja o seguinte, você bota descreve aqui tudo, né? Sim, o que você quer, e aqui você faz a seguinte pergunta a ele, ó. Você concorda em responder a este formulário? Aí o que acontece? Vamos consertar aqui o português. Aí você coloca o seguinte aqui, a resposta é sim ou não, não é verdade? Sim, ou claro. não? Aí você faz o seguinte, você vem aqui nesses 3 pontinhos aqui, ó. Sim. Tá? E aqui você coloca ir para a sessão com base na resposta. É aqui que você resolve o seu problema. Entendi. Clicou aqui, aí ele diz aqui, se ele disser sim, ele vai continuar para a próxima sessão. Você tem que dividir em sessão. Se ele disser não, aí você clica aqui, ó, e aí você vai para enviar o formulário. Entendi. Enviar formulário. Pronto. Ele vai agora, veja, só que aqui eu estou restringindo aqui o e-mail, né? Naturalmente que você tem que clicar aqui, não vou coletar aqui o e-mail, certo? Porque também, digamos que você não pode, se ele disser não, claro que ele não vai querer enviar o e-mail dele também, né? Claro. Pronto, e agora visualiza, ó, olha só o que acontece. Opa, tá travado aqui, eu esqueci de destravar. Eu vou ter que ir em resposta, e eu vou em resposta e destravo o formulário, senão ele não acessa, né? Pronto, agora eu clico aqui no olhinho, e aí sim. Aí você já respondeu. Então, é outra coisa aqui, né? Isso tudo tem a ver com as propriedades, tá? Eu estou restringindo a uma resposta. Eu vou salvar. Pronto. Agora sim. Entendi. Aí tem aqui, né? Aí, claro, tem toda a descrição que eu não coloquei. Aí você concorda em responder este formulário? Se você disser sim, ele avança para a próxima sessão, ó. Aí vai para a próxima, né? Entendi. Vou voltar agora aqui, ó. Se ele disser não, o que acontece? Não, eu não concordo. Aí vai para a próxima sessão, aí ele vem para aqui e enviar. Entendi. Entendeu? Aí você tira ele de responder o formulário. Então, Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. É clicar nesses 3 pontinhos. Tá, muito obrigada. Antônio, pois não, Edvaldo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você restringir somente para pessoas do IFES, né? Que vão esse questionário, esse formulário. Certo. E lá no final do formulário, quando ele pede para você enviar para os convidados, você selecionar alguém que não seja do IFES. Lá você pode forçar que esse destino vá para um outro e-mail, que não seja do IFES. Quando ele pegar o como é que diz? O e-mail dele, ele não vai deixar não enviar, Edvaldo. Ele vai restringir.
vamos fazer o seguinte, você tá acessando pelo e-mail com o acadêmico, ele vai lhe bloquear. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, certo? Ele vai lhe bloquear, ele não vai permitir. Eu vou clicar aqui nas propriedades, Edivaldo, e vou restringir aos usuários do Instituto Federal de Sergipe a organizações confiáveis, tá ok? E vou deixar assim livre, vou salvar. Pronto. Agora, vamos fazer o seguinte, o link está disponível aí, Edivaldo, no chat. Você tem acesso? Tem. Pronto. Clique e tente responder. Agora, coloque um e-mail que não seja do Instituto, para ver se você consegue enviar. Eu acabei de fazer isso, ele não deixa. Tá, não deixa, tá vendo? É isso que acontece, Edivaldo. Ou seja, ele não permite, e não tem como você, o dono do formulário, mudar isso. A não ser que você venha aqui e tire essa opção. Aqui, sim, todas as pessoas... Isso aqui é importante, quando a gente está usando apenas os nossos alunos, mas isso dá uma confusão absurda. Você nem sabe, Edivaldo, a confusão que dá com os nossos próprios alunos. Por quê? Porque eles, geralmente, não colocam o e-mail acadêmico deles. Aí, isso vai gerar problemas. Então, eu recomendo, para você não ter tanta dor de cabeça com os seus alunos, deixar isso livre, tá? Mas neste caso, vocês utilizem uma pergunta que colha o nome desse aluno aqui logo no início, ó. Aqui logo no início, eu vou apagar isso aqui, viu, Edivaldo? Se você deixar livre o e-mail, você tem que saber quem é essa pessoa. Então, aqui você faz uma pergunta de resposta curta com a seguinte questão. Coloca assim, qual é, né? Qual é o seu nome? Você bota assim, qual é o seu nome? Isso é importante. E bota como obrigatória, tá ok? Eu estou colocando a função teste, por isso que aparece isso aqui. E a outra pergunta que você coloca aqui, Edivaldo, é qual é a sua série? Qual é a sua série? Isso aí é interessante também você colocar. Por exemplo, Edivaldo. Primeiro ano A. Antônio. Pois não? Fazendo isso, pode qualquer aluno entrar, pode qualquer pessoa extra entrar e também, né? Isso, exatamente. É complicado. Né? Por isso que eu acho que a gente vai ter que ter muito cuidado por causa do acadêmico, né? Agora, veja só, o que eu quero é chamar aqui a atenção. Se vocês estão utilizando o Google Sala de Aula, não há com que se preocupar. Se vocês estão utilizando na sua sala de aula, esse formulário vai estar no Google Sala de Aula e está restringindo aos usuários do Instituto. Então, ele só consegue acessar o formulário se ele estiver logado no e-mail acadêmico, porque ele não vai conseguir entrar no Google Sala de Aula se não estiver logado no acadêmico. Então, é importante que você coloque esse formulário lá no seu Google Sala de Aula. Aqui, ó. Por exemplo, eu abri na minha turma, né? Eu vou fechar aqui, ó, eu acredito... Eu já posso, deixa-me ver. Nessa atividade aqui, ó, essa atividade, eu vou fechar aqui, ó, ela está no sala de aula. Eu cliquei aqui nessa turma, cliquei em atividades, ó, e ela já aparece, deixa-me ver. Eu acho que eu não eu esqueci de publicar. Antônio, Faltou publicar. Pois não? Uma dúvida aqui. Se eu pegar nessa turma mesmo, ou em qualquer outro local, um grupo de 30 pessoas que me mandaram um e-mail, que eu tenho o e-mail deles, e monto uma turma com eles, vamos dizer, uma turma tem 40, eu faço 5 grupos de 5, de 20, não interessa, números separados. Certo. E fecho apenas esse grupo. E esse grupo, eu posso restringir que só ele possa receber, só ele possa responder. Posso fazer isso? Pode sim. Como é que você faz isso? Deixa eu explicar. No próprio formulário você pode fazer isso. Eu entendi. Você dividiu a sala e digamos, você dividir em grupos de 5 pessoas, não é isso? Sim, digamos isso. E essas 5 pessoas, eles devem responder o formulário, né? Só assim eles podem receber, só eles podem ver, e esse link não pode dar acesso a mais ninguém.
Só Certo. pelo e-mail cadastrado deles. Pode. Você pode fazer isso no Google Sala de Aula. Certo. No sala de aula você pode. Como é que faz isso? Veja só. Você vai no seu sala de aula, olha só. Eu vou entrar aqui na sala de aula, tá? Vou fechar aqui. Pronto, isso aqui é a sala de aula. Quando vocês acessam a sua turma, ela tem assim, mural, o professor Cássio, se eu não estiver enganado, ele explicou, né? O sala de aula. E aqui você tem atividades, ó. E aqui você tem pessoas que são o quê? São seus alunos, correto? São seus alunos. E aqui você tem a questão das notas, e aí você vai selecionar os seus alunos e ver as notas. Então, veja como você proceder neste caso aí. Você vem aqui, ó, e cria a atividade. Clicou aqui em atividade. E aqui você faz a sua atividade, bota as instruções, né? As instruções. Se você tiver, por exemplo, digamos que eu queira colocar esse conteúdo aqui, essas questões, e aí eu monto o meu formulário. Eu venho aqui criar, e aí eu escolho o formulário. Aí ele vai e abre o meu formulário, e aqui eu faço o meu formulário como eu ensinei a vocês agora, tá ok? Eu não vou avançar aqui por conta do tempo. Está aqui o meu formulário. Beleza. E aqui ele já, por padrão, ele já bota um padrão aqui, ó. Ele restringe ao pessoal do Instituto, ele já mostra o link para enviar outra resposta, aí fica a critério, é bom você verificar. Ou seja, você faz a configuração ao seu modo. Pronto, aí você fez aqui seu formulário e fecha isso aqui. Pronto, a atividade está pronta. Agora, digamos que você quer passar essa atividade, esse formulário, para os seus 5 alunos. Aí você vem aqui, ó, respondendo a sua pergunta, ó. Você clica aqui, ó, nesse todos os alunos e marca aqueles 5 alunos do seu interesse. Entendeu, professor? Entendeu, professor? Marca aqui, Entendi ó. Agora. Ou seja, alunos. aqui nos alunos, e aí você vai clicar e marcar os indivíduos que irão receber. É para essa atividade que o professor escolheu, para esse formulário. E aqui você cria atividade, professor. Clica aqui, ó. Quando o professor aqui clica aqui, ele vai criar atividade, somente aqueles 5 alunos vão ter acesso a essa atividade, os outros não. Entendeu, professor? Isso é bacana. O Google Sala de Aula... Entendi, professor. Entendi muito. Você consegue fazer grupos, estabelecer determinados conteúdos, né? Vídeos. Eu quero que esse grupo assista esse vídeo, esse. Você pode dividir, controlar tudinho aqui no Google Sala de Aula. É uma ferramenta maravilhosa, fantástica. O Antônio, boa tarde, pessoal Aldemir, quem está falando. Boa tarde, Aldemir, prazer. Quando eu crio um formulário, esse formulário gera uma planilha. Aí são 2 arquivos gerados, independentes, ou é um arquivo apenas? A primeira pergunta é essa. A segunda, onde é que eu posso, onde é que a planilha ela é salva independente do formulário, ou não é possível fazer isso? Sim, é o seguinte, porque a planilha eu posso precisar para inserir num software de estatística, por exemplo. É verdade. Para fazer algumas análises. Então, como eu extrair essa planilha? Excelente. Vou mostrar agora, Aldemir. Vou responder as 2 perguntas para você. Veja só, Aldemir, onde é que isso tudo acontece, né? Primeira coisa, Aldemir, tudo é gravado no seu Google Drive. É o seu pendrive, vamos dizer assim, virtual, né? Que você encontra em qualquer lugar que você queira. É só entrar no computador, vá no seu Google Drive. Como fazer isto? Veja só. Eu criei um formulário, né? Que foi esse daqui, que eu criei para vocês, ó. Esse formulário, eu dei o nome de produção de vídeos com poucos recursos. E tem 12 respostas. Aí eu vou responder a segunda pergunta. Depois eu respondo a primeira, onde localizá-lo, né? Sobre a planilha. Então, veja, Aldemir, se você clicar aqui em resposta, aqui tem um símbolozinho verde, tá vendo, Aldemir? Veja só, você tem o seu formulário. Se você clicar aqui nas respostas, tem esse símbolozinho aqui verde. Se você clicar nesse símbolo verde, Aldemir, ó, clicou, ele vai criar a planilha que o professor Aldemir está se referindo. Só clicar agora aqui em criar, professor. Ou você pode selecionar uma planilha já existente e colocar esses dados nessa planilha.
Pronto, se você clicar aqui, ele vai criar nesse nome aqui, no seu Google Drive. Então, eu vou criar, pronto. Ele tá criando, ele vai abrir isso para mim, ó. Ele vai abrir, pronto, ó. E aqui eu tenho uma visão geral das minhas respostas, das respostas que foram dadas ao meu formulário, dizendo o horário que cada aluno respondeu. Você tem como, eu respondi, professor, e aí você só respondeu, você sabe na hora aqui se ele respondeu ou não, você tem todo o controle. Aqui você tem a pontuação, se você orientou o seu formulário a colher, né, a corrigir para você, né? Esse daqui foi uma pergunta que eu coloquei agora, né? Qual é o seu nome? Ele já apareceu aqui, qual a sua série. Isso aqui são as respostas, e aqui você pode, sim, fazer uma análise de dados. Aqui embaixo, Ademir, aqui, ó, em explorar, certo, Ademir? Se você clicar, ele já faz isso para você, ele já explora, ele já mostra questão por questão, gráficos de cada questão, analisando uma por uma, ó. Tá vendo? Mostrando para você, explorando cada uma dessas questões que foram colocadas lá. É só clicar aqui em explorar, você já tem os dados direitinho aqui, tá? Você pode visualizar como foi respondido essas questões. É bem legal, né, para você, ó. Aqui ele diz cada uma das respostas. É só ler aqui e interpretar o dado. Agora, a outra pergunta é, onde é que isso aqui fica, né? Tá certo? Essa planilha, vou fechar aqui, e vou fechar esse formulário, vou deixar ele aqui aberto também, não tem problema não. Eu vou fazer o seguinte, abre uma nova janela, você clica aqui vai no seu e-mail acadêmico, né? Clica, Ademir, aqui procura no seu Drive, Google Drive, certo? E aqui é onde ficam os seus formulários. Aqui ele mostra os mais recentes, tá? Por exemplo, eu estou nesse daqui, né? A produção de vídeo com poucos recursos, deixa eu ver. Acho que é importante você já dar, a planilha que a gente criou foi essa aqui, Aline, ó. Produção de vídeos com poucos recursos, ó. Olha aqui, abri. Então serão dois arquivos. Serão dois arquivos, um para a planilha e o outro para o formulário, com o mesmo nome, tá? Com o mesmo nome. Ele coloca o mesmo nome. No caso aqui é este e este aqui, ó. Tá? Se eu clicar aqui, eu vou clicar nesse aqui, ó. Vou clicar, ele vai me dar o formulário que eu passei para vocês, tá vendo? Ó? Que foi esse. Agora, ele dá o mesmo nome. E o outro é esse aqui, ó. A planilha, né? Que é essa daqui, ó. Dá um clique duplo. Aí, ó, ela vai abrir a planilha. É importante vocês organizarem no Google Drive, senão fica uma bagunça danada e você pode se perder, tá? Então, são dois arquivos. Por isso que é importante você criar. Você vem aqui, isso aqui são as visualizações rápidas, né? Mas está no meu Drive aqui. Vai no meu Drive. É fundamental que você crie uma pastinha e dentro dessa pastinha você vai abrindo os seus formulários. E aí você, quando ele salvar a planilha, ele salva no mesmo endereço, no mesmo local que o seu formulário foi salvo, tá? Mais outra pergunta? Eu gostaria de fazer mais uma, rapidinho. Pode fazer, Aldemir. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa longitudinal, ou seja, a cada ano eu realizo avaliações com escolares aqui da rede municipal de Aracaju, né? Certo. E aí, se eu quiser desenvolver um instrumento desse, um questionário desse, usando um formulário, tem como eu encaminhar para cada aluno sem a identificação do nome dele, apenas gerando um código automaticamente? Ele tem QR Code. Aí, nesse caso, é possível enviar, sim, um QR Code, né, que ele chama. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer passar um link onde ele clica e acessa, mas o outro aluno, a outra pessoa, né, o outro candidato que vai responder, ele vai receber um código diferente, é isso? Mas é o mesmo formulário. É o seguinte, porque é o seguinte, como as medidas, as avaliações ou as respostas do questionário serão realizadas anualmente,
Então, o mesmo aluno, ele respondeu em 2018, respondeu em 2019, 2020, certo? Então, essas informações que foram respondidas, elas têm que ficar na mesma linha de uma planilha, entendeu? Ou seja, se ela tem como... ele respondeu em 2018, tá? Aí tem lá, respondeu letra A, letra B e tal. Em 2019, ele vai responder o mesmo questionário. Sim, entendi, então, tem que estar na mesma linha, na mesma sequência. Né? Certo. Pronto, tem sim, você mas, pode... assim, mas como é uma pesquisa e eu não posso identificar o aluno, tem como gerar um código automático por esse sistema? Deixa-me ver, eu entendi. Você quer que ele não saiba, né? Mas você seja capaz de saber que a pesquisa que foi feita em 2 anos atrás e deste ano, aquela linha, aquelas informações, o sistema consiga pegar e descobrir que foi aquela pessoa, né? Isso que respondeu aqueles vários... Isso mesmo. O mesmo aluno, o sistema descobre que seja o mesmo aluno que respondeu vários anos seguidos, em momentos distintos. Entendi. Veja só, nesse caso, você pode colocar todas essas informações em uma única planilha. Você viu que quando eu gerei a planilha, ele pode pegar aqueles dados e juntar com uma outra. Aí poderia usar esse recurso. Agora a pergunta mas tem que organizar de forma que o aluno X, né, você conheça ali as respostas dele em cada ano. Bom, nesse caso, eu não sei lhe responder como fazer isto, mas eu acredito que você pode usar algum, vamos dizer assim, complemento, porque os formulários você pode colocar complementos. O que seriam complementos? Programas que melhora mais ainda os formulários. Você pode colocar mais programas que faz com que eles avance mais, consiga pegar mais coisas, né, do que ele já apresenta. Porque o que o Google apresenta é pouca coisa, é um conjunto mínimo de botões, mas você pode colocar mais funcionalidades. Aí você teria que instalar outros programas aí dentro. E aí, Ademir, você teria que fazer uma pesquisa para ver se tem algum complemento que ajude nessa tarefa. Porque pelo que ele coloca aí, eu acho que não, a não ser que você identificasse cada aluno, né? Mas como fazer isto, né? Para ter certeza que é aquele aluno. A única forma seria os seus e-mails. Segurar por e-mails, que aí você saberia que é aquele aluno. Aí sim, é possível. Se você colher o e-mail dele, toda vez que ele for, você colhe o e-mail. Aí dá para fazer, Ademir, tranquilamente. Entendeu? Entendi. Ok, obrigado, viu, Antônio? É a única coisa, porque se você não fizer isto, aí eu não saberia lhe informar. Mais algum questionamento? Então, pessoal, se não tem mais nenhum questionamento, eu agradeço a vocês pela paciência de estar aqui, né? 40 minutos a mais do nosso tempo previsto. Obrigada. Sim, Antônio. E vocês olhem a atividade que eu passei. Sexta-feira a gente pode explorar essas atividades, tirar todas as dúvidas sobre a atividade que eu passei para vocês. E aí eu posso explorar mais, dar algumas dicas sobre os formulários. Tá ok? Tá joia. Obrigada. Tchau. Parabéns, viu, Antônio? Parabéns. Obrigada. Valeu, José Osvaldo. Tudo de bom, querido? Tchau. Josilene. Um abraço a todos, viu?